Foi aprovado o Green Card para imigrantes que trabalham na área rural. Vocês se lembram que eu tinha comentado com vocês lá no finalzinho do mês de outubro, que existia essa lei que poderia facilitar a vida das pessoas. Na realidade, até vou mostrar para você aqui, essa lei foi aprovada, está no The Wall Street Journal, não está em qualquer jornal não, tá, gente? Está no The Wall Street Journal. Essa lei primeiro foi aprovada agora, ontem, quarta-feira, então é uma notícia fresquinha, na Câmara, de forma bipartidária. Inclusive vou explicar para vocês, tá? Foi 260 votos a 165 não, e desses 260 tinha 34 republicanos que votaram a favor dessa lei. O que vai fazer? Hoje a gente tem um sistema que você tem work permit temporário para quem vai trabalhar na fazenda, né? Trabalhar na agricultura ou na agroindústria. E você pode ficar com esse work permit temporário por 10 meses, depois ele acaba. E você tem que arrumar uma outra forma, alguma outra coisa para fazer, ou você vai para uma outra posição. Cada vez que você renova, são 10 meses. E isso funciona por um período de tempo. Isso já existe desde da época do Obama, desde 2014, e ele continua valendo, inclusive agora, no governo do presidente Donald Trump. O que acontece é que essa lei nova, que foi aprovada já na Câmara, essa lei vai fazer com que as pessoas que estão aqui, inclusive ilegais, tá, que vão conseguir comprovar que estavam trabalhando na agricultura, nas fazendas, na agroindústria, por determinados períodos de tempo, elas vão ter condições de ter, primeiro, um visto que vai deixar elas legalmente aqui. Depois disso, elas vão ter que trabalhar mais um tempo nessa área, e aí elas vão poder aplicar para o Green Card. Olha que legal isso. Eu vou mostrar agora quais são alguns itens dessa lei, tá? Para você entender. Se você vive no país há mais ou menos 10 anos, no mínimo 10 anos, não é mais ou menos não, no mínimo 10 anos, e você vai poder aplicar para um Green Card se você continuar trabalhando mais 4 anos ainda na agroindústria, tá? Aí tem uma outra situação. Se você é um trabalhador rural e teve aqui por menos de 10 anos, já é a segunda opção. Você tem que colocar um adicional de mais 8 anos para ser elegível para o Green Card. Lembrando que, a partir desse momento que você tem o Green Card, você consegue já aplicar para a sua cidadania, com mais um tempinho aí de 5 anos. Mas ainda existem aquelas manobras que o advogado acaba fazendo, né, que fazem com que você possa pular isso e já partir direto para a cidadania, que é muito legal, né? Então, olha só, tem até umas imagens para a gente mostrar, porque alguns agricultores aqui estão dizendo o seguinte, que não existe mais mão de obra americana para fazer isso que você está vendo. O trabalho ele é muito manual. E algumas coisas não tem como você colocar a parte mecânica para trabalhar. Por exemplo, isso aí é uma fazenda de morangos, né? E nessa região é algo que é muito forte, inclusive. Só que você precisa de mão de obra. Segundo o próprio secretário da Agricultura, o Sonny Perdue, que é daqui dos Estados Unidos, ele disse, ó, os americanos estão cada vez menos interessados pela agricultura, então a gente tem que realmente abrir para melhorar e facilitar, né? Só que tem uma contrapartida, tá? Inclusive nessa matéria aí, eles citam a questão dos trabalhos em restaurante, etc., inclusive na construção. Mas tem uma contrapartida nessa história. A contrapartida é que, a partir do momento que vai se legalizar todas essas pessoas que estão aqui, que vai ter um período para você se legalizar, vai ter um custo para isso, os próximos empregados deverão passar pelo E-Verify, que existia essa briga, inclusive. Ah, não dá pra gente usar o E-Verify na fazenda, porque o E-Verify na fazenda vai acabar atrapalhando ainda mais a contratação das pessoas. Inclusive, alguns donos de fazenda disseram que as políticas do presidente Donald Trump afastaram os empregados da fazenda. Aí eu vou dizer para você o seguinte, tá? Essa lei, por enquanto, vai parar na mesa do Mitch McConnell no Senado. Quando que isso vai ser votado? A gente não sabe. Pode passar? A gente não sabe porque a maioria do Senado é republicana, por mais que esta seja uma lei bipartidária. Passou no Senado. O Trump acaba assinando, porque se o Senado der o aval, o presidente vai falar ao Senado que é a minha maioria, a gente vai canetear.
e vou assinar. Então a gente fica nessa torcida para que isso aconteça. Vamos ver. A gente sente que existe um esforço muito grande das duas partes para fazer a economia, que já está numa situação muito bacana, melhorar ainda mais. Mas quando lida e põe o dedo na ferida, que é justamente sobre a questão da imigração, meu amigo, aí o bicho pega, né?